Imagine se tudo o que você acreditava sobre amor, traição e recomeços pudesse mudar em um instante. Esta não é apenas mais uma história de escolhas difíceis. É uma jornada de desejo proibido, segundas chances e um desfecho inesperado que pode desafiar tudo o que você pensa sobre perdão. Você está preparado para descobrir como isso tudo termina? Fique comigo até o final desta história e se surpreenda. Meu nome é Sofia, e quero compartilhar uma experiência que mudou tudo o que eu acreditava ser sólido na minha vida. Era para ser apenas uma pausa tranquila na casa de praia da família do meu marido, mas os dias que se seguiram revelaram algo que eu jamais poderia antecipar. Essa é uma história sobre escolhas difíceis, emoções à flor da pele e a descoberta de algo inesperado. Sou casada com Rafael há 6 anos. Nosso relacionamento sempre foi estável, baseado em confiança e respeito mútuo. Rafael é o tipo de homem que transmite segurança, e eu sempre me considerei abençoada por tê-lo ao meu lado. Então, quando ele sugeriu que passássemos alguns dias na casa de praia onde cresceu, concordei sem hesitar, embora com uma pequena reserva. Sempre achei seu pai, Henrique, um homem distante e um pouco intimidador. Rafael parecia animado. Ele falava sobre a casa com um entusiasmo que despertava curiosidade em mim. Disse que aquele era um lugar especial, repleto de lembranças de sua infância, e prometeu que seria uma viagem relaxante. Saímos cedo em uma manhã de sexta-feira, carregados de malas e expectativas. Durante a longa viagem, Rafael tentou tornar o trajeto mais leve contando histórias sobre sua infância. Ele descreveu as vezes em que pescava com o pai, as brincadeiras na areia e as caminhadas à noite sob o céu estrelado. Aos poucos comecei a compartilhar do entusiasmo dele, sentindo-me intrigada pelo que estava por vir. Quando finalmente chegamos, fiquei impressionada com o cenário. A casa ficava em uma colina com uma vista espetacular do oceano. Henrique nos esperava na varanda. Sua recepção foi surpreendentemente calorosa. Ele abraçou Rafael com afeto e, para meu espanto, me cumprimentou com um sorriso acolhedor e um beijo leve na bochecha. Pela primeira vez, enxerguei algo além do homem sério e reservado que eu tinha imaginado. Henrique era um homem de presença marcante, com uma aparência que chamava a atenção. Alto, com um físico bem cuidado, os primeiros fios grisalhos apenas realçavam seu charme. Durante o jantar no terraço, comecei a vê-lo de uma nova maneira. Ele compartilhou histórias fascinantes sobre as viagens que fez e explicou como construiu aquela casa com dedicação e esforço. Entendi por que Rafael o admirava tanto. No dia seguinte, nossos planos foram interrompidos por uma ligação inesperada. Rafael precisava resolver questões urgentes do trabalho e precisaria se ausentar por algumas horas. Ele prometeu voltar à noite, mas isso significava que eu passaria o dia apenas com Henrique. Um pouco nervosa no início, aceitei a sugestão dele de me mostrar os arredores. Começamos a explorar a praia. Henrique me levou até uma pequena enseada escondida, longe dos olhos curiosos, onde ele costumava ir para refletir ou simplesmente apreciar a tranquilidade. Aquele lugar exalava calma e beleza, e enquanto ele falava sobre seus momentos de introspecção ali, senti que havia muito mais sobre ele do que eu poderia imaginar. Sentados na areia, começamos a conversar sobre tudo o que vinha à mente, sem pressa ou preocupações. Henrique abriu seu coração, compartilhando histórias de sua juventude, sonhos que ainda guardava e momentos marcantes que moldaram sua vida. Em determinado momento, percebi que estava genuinamente gostando da companhia dele. Era como se, de alguma forma, ele soubesse exatamente o que dizer para tornar a conversa leve e envolvente. Depois do almoço, ele sugeriu que fizéssemos um passeio de bicicleta. Pegamos 2 modelos antigos que estavam guardados e seguimos por trilhas que serpenteavam pela praia, cercadas por árvores e com a brisa salgada nos acompanhando. Pedalar sob o sol brilhante me trouxe uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Brincamos como adolescentes em férias de verão, apostando corridas e rindo sem parar. Quando voltamos para casa, já era fim de tarde. Estávamos exaustos, mas havia uma alegria inconfundível no ar. Henrique sugeriu que abríssemos uma garrafa de vinho e assistíssemos ao pôr do sol no terraço. Aceitei sem hesitar, sentindo que aquele dia já estava marcado como um dos melhores que havia vivido. Nos acomodamos lado a lado no balanço da varanda, contemplando o espetáculo do sol que se despedia no horizonte. O céu parecia pintado com tons vibrantes de laranja e vermelho. Henrique parecia absorver cada detalhe do momento, como se estivesse saboreando algo precioso. Em um gesto aparentemente casual, ele colocou a mão na parte de trás da minha cadeira. O toque foi breve, mas senti um arrepio percorrer meu corpo. Se essa história já está mexendo com suas emoções, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que adoraria descobrir onde isso vai dar. Sua interação é o que nos motiva a continuar trazendo conteúdos tão envolventes como este.
Ele começou a falar sobre como valorizava essas noites calmas, mas havia algo em seu tom que me chamou a atenção. Um leve toque de tristeza transparecia em suas palavras. Quando perguntei por que ele parecia melancólico, Henrique suspirou e revelou que tinha passado anos sozinho desde a perda de sua esposa. A dor em seus olhos era palpável, e pela primeira vez, percebi o peso da solidão que ele carregava. A conversa tornou-se mais íntima. Falei sobre os sonhos que um dia tive e as frustrações que a vida me trouxe, enquanto ele compartilhava suas maiores inseguranças e esperanças. Henrique parecia entender cada palavra minha, como se as experiências dele refletissem as minhas. Em determinado momento, senti seu braço descansar sobre meus ombros. Sua proximidade começou a despertar algo dentro de mim que eu não conseguia ignorar. Com o sol finalmente desaparecendo no horizonte, fomos para dentro. Henrique preparou um jantar simples, mas cheio de sabor. Sentamos novamente no terraço, desta vez sob o luar. Ele serviu mais vinho, e a atmosfera parecia cada vez mais carregada de uma energia que ia além de palavras. Em um momento de silêncio, Henrique olhou para mim de uma maneira que fez meu coração disparar. Havia ternura e algo mais profundo em seu olhar. Quando ele se levantou e estendeu a mão para me acompanhar até o quarto, hesitei por um instante, mas aceitei. Sua mão era quente e a sensação de seu toque parecia transferir algo indescritível para mim. Caminhamos pelo corredor em silêncio, o som dos nossos passos ecoando suavemente na casa. Meu coração batia descompassado, como se antecipasse algo que ainda não tinha acontecido. Quando paramos na porta do meu quarto, ele se virou para mim e, com uma voz baixa e cheia de emoção, disse: "Sofia, você é uma mulher extraordinária." Suas palavras me atingiram de uma forma que não consigo descrever. "Obrigado, Miguel. Eu também aprecio muito a sua companhia", respondi, sentindo minhas bochechas ficarem quentes. Ficamos ali no corredor por alguns instantes que pareceram uma eternidade. Uma tensão quase palpável pairava no ar, e era impossível negar que algo havia mudado entre nós. Ele se inclinou devagar e depositou um beijo suave em minha bochecha. O gesto foi tão delicado e inesperado que não consegui evitar um pequeno sorriso. "Boa noite, Sofia", ele sussurrou, dando um passo para trás. "Boa noite, Miguel", respondi antes de entrar no quarto e fechar a porta atrás de mim. Meu coração estava acelerado, e minha mente girava com pensamentos que não conseguia controlar. Sabia que aquele momento havia marcado uma mudança significativa em minha vida. Deitada na cama, virei de um lado para o outro, incapaz de dormir. As lembranças do dia e a expectativa do que poderia acontecer depois me mantiveram acordada. Na manhã seguinte, logo após Rafael sair para resolver os problemas do trabalho, Miguel apareceu com outra sugestão. Ele mencionou que havia uma pista de patinação ali perto, perfeita para um passeio descontraído. A ideia me pegou de surpresa, e hesitei, já que não era exatamente habilidosa nos patins. Mas Miguel sorriu, confiante, e disse que me ensinaria sem dificuldade. Escolhi uma saia que valorizava minhas pernas e um top que me fazia sentir bonita. Queria me sentir segura de mim mesma, talvez até um pouco provocante. Quando desci as escadas, o olhar de Miguel encontrou o meu. Ele fez um pequeno gesto de aprovação com a cabeça, e seus olhos brilharam de uma forma que fez meu coração disparar. Ao chegarmos à pista, ele começou a me mostrar os passos básicos. Era paciente, atento e sempre pronto para me ajudar quando eu vacilava. Apesar de seus esforços para me ensinar, meu equilíbrio era desafiado constantemente, e ele parecia achar graça de minha insegurança sobre rodas. A certa altura, enquanto deslizava com uma confiança recém-descoberta, senti que perdia o controle. Miguel agiu imediatamente, segurando-me firme em seus braços. Meu corpo ficou pressionado contra o dele, e percebi o quão perto estávamos. Nossos olhares se encontraram, e o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Seus olhos carregavam algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir vulnerável e ao mesmo tempo desejada. Lentamente, ele inclinou o rosto e seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo calmo, carregado de ternura, mas também de algo mais profundo. Seus lábios eram quentes, e por um momento me perdi completamente. Era como se o tempo tivesse parado, e nada além daquele instante importasse. Minha mente gritava que aquilo era errado, mas meu corpo respondia ao beijo de Miguel, com uma intensidade que eu nunca havia sentido antes. Ficamos ali, presos no momento, como se o tempo tivesse parado. Quando finalmente nos afastamos, vi nos olhos dele o mesmo desejo ardente que pulsava dentro de mim. "Sofia, me perdoe. Eu não planejei isso, mas não consigo me controlar", ele disse, ainda me segurando com firmeza. "Miguel, eu também não consigo", respondi, antes de sentir seus lábios encontrarem os meus novamente, dessa vez em um beijo ainda mais intenso e cheio de paixão. Depois de nosso passeio de patins,
Voltamos para casa em um silêncio carregado. Ambos sabíamos que algo havia mudado de forma irreversível entre nós. Sentamos na cozinha, tentando agir com naturalidade, mas a tensão entre nós era quase tangível. De repente, Miguel se levantou e caminhou em minha direção. Sem dizer uma palavra, inclinou-se lentamente e me beijou novamente. Não ofereci resistência. Seus lábios eram firmes, mas gentis, e cada toque parecia dissolver qualquer dúvida que eu pudesse ter. Miguel deslizou as mãos até a barra da minha saia e a puxou para baixo com movimentos seguros e deliberados. Senti sua mão roçar minha pele, enviando um arrepio por todo o meu corpo. Ele então tirou meu top, deixando-me apenas com as roupas íntimas. Por um momento, ele se afastou, seus olhos me percorrendo com tanta intensidade que me senti a mulher mais desejada do mundo. Sua admiração e paixão eram quase esmagadoras. Em seguida, ele me puxou para mais perto, seus lábios novamente encontrando os meus em um beijo que era ao mesmo tempo profundo e urgente. As mãos dele exploravam meu corpo com delicadeza e determinação, cada toque despertando em mim um desejo que eu não sabia que poderia sentir. Miguel me levantou e me colocou sobre a mesa da cozinha, suas mãos e lábios continuando a explorar cada centímetro do meu ser. Movíamo-nos em perfeita harmonia, nossos corpos respondendo um ao outro como se fossem feitos para isso. Tudo ao nosso redor desapareceu. Éramos apenas nós dois, unidos por algo que ia além do físico. Naquele instante, nossas almas pareciam se entrelaçar, criando algo que parecia impossível de desfazer. Quando tudo terminou, ficamos deitados sobre a mesa, ofegantes e abraçados. Miguel beijou minha testa suavemente e murmurou: "Sofia, você é incrível." Sorri e me aconcheguei ainda mais em seus braços, sentindo uma mistura de paz e emoção. Eu sabia que aquele momento havia mudado tudo. Havia desafios à frente, mas naquele instante, escolhi apenas ser feliz. Nos dias que se seguiram, Miguel e eu vivemos em um turbilhão de emoções. Cada troca de olhar, cada toque furtivo e beijo escondido carregava o peso do que estávamos fazendo. Ambos sabíamos que nossas ações eram arriscadas e erradas, mas parecia impossível resistir ao que sentíamos. Decidi que queria surpreender Miguel de uma forma que ele jamais esqueceria. Algo diferente, ousado, que pudesse reacender ainda mais a chama que queimava entre nós. No sábado de manhã, enquanto Rafael estava novamente ocupado com trabalho, fui até a cidade em busca do presente perfeito. Depois de passar por várias lojas, encontrei uma pequena boutique que parecia feita sob medida para o que eu tinha em mente. No fundo da loja, algo chamou minha atenção. Uma fantasia de látex preto, acompanhada de uma máscara intrigante em formato de coelho. Era sensual, provocante, exatamente o que eu procurava. Voltei para casa com o coração acelerado, ansiosa pelo que estava por vir. Miguel estava no jardim, ocupado cuidando de alguma tarefa. Passei por ele discretamente e subi as escadas até meu quarto. Vesti a fantasia e deixei que o látex moldasse cada curva do meu corpo, acentuando minha silhueta. A máscara completava o visual, tornando-o irresistivelmente misterioso. Ao me olhar no espelho, senti uma onda de confiança e sedução. Desci as escadas e encontrei Miguel na cozinha. Ele se virou ao ouvir meus passos, e seu olhar imediatamente se arregalou de surpresa e desejo. "Sofia, você está deslumbrante", ele murmurou, caminhando em minha direção. Suas mãos envolveram minha cintura, puxando-me para mais perto. Nosso beijo foi ardente, carregado de uma intensidade que parecia crescer a cada segundo. Miguel me ergueu e me colocou sobre a mesa da cozinha, como havia feito da primeira vez. Seus lábios deslizavam pelo meu pescoço, enquanto suas mãos exploravam meu corpo, o látex amplificando cada sensação. Estávamos completamente imersos um no outro, esquecendo tudo ao nosso redor, até que, de repente, o som da porta se abrindo interrompeu nosso momento. Rafael estava parado ali, na entrada da cozinha, com o rosto pálido e os olhos arregalados. A expressão de choque e incredulidade era impossível de ignorar. O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, sua voz cheia de raiva e dor. Miguel e eu nos separamos rapidamente. Peguei a toalha mais próxima para me cobrir, enquanto Miguel tentava encontrar palavras. "Rafael, eu..." Miguel começou, mas Rafael o interrompeu, avançando em direção a ele. "Como você pôde fazer isso, pai? Como vocês dois puderam trair minha confiança desse jeito?" Rafael gritou, sua voz tremendo de fúria. Em um instante, ele atacou Miguel, e os dois começaram a brigar ali mesmo, no chão da cozinha. Trocaram golpes violentos enquanto eu gritava, tentando separá-los, mas era inútil. A raiva de ambos era avassaladora. Finalmente, Rafael empurrou Miguel com força, afastando-se. Seu rosto estava marcado pela dor, não apenas física, mas emocional.
Não quero ver nenhum de vocês novamente. Nunca mais. Ele declarou, sua voz trêmula e cheia de rancor. Sem olhar para trás, Rafael saiu da cozinha, deixando um silêncio devastador em seu rastro. Miguel, com o rosto machucado e a camisa rasgada, se aproximou de mim. Ele me envolveu em seus braços, tentando oferecer conforto em meio ao caos que havíamos criado. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era a certeza de que nossas ações haviam mudado nossas vidas para sempre. Sofia, precisamos conversar, Miguel disse calmamente, mas com uma tristeza evidente em sua voz. Mas não agora. Preciso de um tempo. Assenti em silêncio, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ficamos ali, sozinhos, presos em uma montanha de arrependimento e devastação. Rafael havia partido, mas suas palavras ainda ecoavam na minha mente. Nunca mais. Sabíamos que as consequências de nossas ações seriam duras e duradouras. Naquele momento, tudo o que nos restava era nos agarrarmos à única coisa que parecia sobreviver ao caos. Nosso amor, apesar de tudo. Nos abraçamos em busca de conforto, tentando encontrar algum consolo em meio à dor esmagadora. Os dias seguintes foram envoltos em uma atmosfera sombria. A casa, antes cheia de vida, risadas e momentos felizes, agora parecia um lugar vazio, mergulhado em silêncio e uma escuridão sufocante. Miguel e eu nos movíamos pelos dias sem rumo, incapazes de encontrar qualquer paz. Meus pensamentos constantemente voltavam para Rafael. A dor e a decepção que via em seu rosto me assombravam, e eu sabia que nossas escolhas haviam destruído não apenas sua confiança, mas também algo muito maior, a base da nossa família. Uma tarde, sentei-me na varanda, observando as ondas quebrando suavemente na costa. A vista, que antes trazia tranquilidade, agora parecia apenas um reflexo do meu estado interno, turbulento e confuso. Miguel se aproximou, seu rosto ainda marcado pelos hematomas da briga. Ele se sentou ao meu lado e segurou minha mão com firmeza. Sofia, sei que erramos. Traímos Rafael e não sei se algum dia poderemos consertar isso, ele disse, sua voz carregada de arrependimento. Miguel, também não sei como seguir em frente, respondi, sentindo as lágrimas começarem a cair novamente. Mas sei de uma coisa, não posso continuar vivendo essa mentira. Precisamos encontrar uma maneira de fazer as pazes com ele. Miguel assentiu, apertando minha mão levemente. Acho que temos que, pelo menos, tentar falar com ele. Mesmo que ele não nos perdoe, precisamos pedir desculpas. Concordei, embora meu coração estivesse apertado de medo. Peguei o telefone e, com as mãos tremendo, disquei o número de Rafael. Cada toque parecia ecoar como um trovão no silêncio ao nosso redor. No terceiro toque, ele atendeu. Alô? A voz de Rafael era distante, fria, quase irreconhecível. Rafael, sou eu, Sofia. Comecei, minha voz trêmula de emoção. Miguel e eu gostaríamos de falar com você. Precisamos dizer que sentimos muito, muito mesmo, pelo que aconteceu. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Parecia uma eternidade antes que ele finalmente respondesse, sua voz cortante como gelo. Sofia, eu não me importo. Não quero ouvir nada de você, nem de Miguel. Não quero ver ou ouvir falar de vocês. Nunca mais. A ligação foi encerrada abruptamente. Fiquei segurando o telefone por um momento, sem saber o que fazer ou dizer. As palavras de Rafael foram como um golpe final, uma confirmação do que já temíamos. Miguel colocou a mão no meu ombro tentando me consolar. Mas sabíamos que, por mais que tentássemos, aquele abismo que criamos entre nós e Rafael talvez nunca pudesse ser superado. Vocês dois me traíram, e nunca vou perdoar isso. As palavras de Rafael atravessaram o telefone como punhais, e meu coração afundou sob o peso da dor. Rafael, por favor, nos dê uma chance de explicar, implorei, minha voz tremendo de emoção. Miguel tentou intervir, mas Rafael o interrompeu com firmeza. Não, Miguel. Você não existe mais para mim. Não quero nada com você. Antes que qualquer um de nós pudesse dizer mais alguma coisa, ele desligou. Fiquei olhando para o telefone, sem acreditar no que acabara de acontecer. Miguel me envolveu em um abraço silencioso, enquanto ambos absorvíamos a extensão de nossa traição. Rafael nos rejeitara completamente, e sabíamos que isso era definitivo. Não tínhamos apenas quebrado sua confiança. Havíamos destruído algo muito maior, a base de nossa família. Era um ponto sem volta. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio pesado, quase sufocante. A casa, antes repleta de momentos felizes, agora parecia fria e desolada. Miguel e eu tentamos apoiar um ao outro, mas o peso de nossos corações partidos dificultava qualquer tentativa de consolo. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o mar, Miguel quebrou o silêncio. Sofia, precisamos seguir em frente.
Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos tentar construir algo novo. Olhei para ele e, com lágrimas nos olhos, assenti. Você tem razão. Não podemos trazer Rafael de volta, mas precisamos aprender a viver com isso. Decidimos procurar ajuda profissional. Começamos sessões de terapia com um conselheiro familiar, na esperança de lidar com nossa culpa e encontrar uma forma de seguir em frente. Essas sessões nos ajudaram a compreender melhor nossos sentimentos e a enfrentar o impacto de nossas ações. Com o tempo, começamos a encontrar pequenas alegrias novamente. Passávamos mais tempo juntos, tentando redescobrir o que nos unia além da culpa e do arrependimento. O relacionamento entre mim e Miguel tornou-se mais profundo e honesto, revelando que nossos sentimentos iam além da paixão. Havia amor verdadeiro ali. Apesar disso, a sombra de nossas escolhas ainda pairava sobre nós. Sabíamos que jamais escaparíamos completamente da culpa ou da dor que causamos a Rafael. Mas decidimos viver, aprendendo com nossos erros e nos esforçando para ser pessoas melhores. Meses se passaram desde que Rafael cortou todos os laços conosco. A vida, aos poucos, começou a tomar um novo rumo. Decidimos que era hora de deixar o passado para trás e vender a casa de praia. Era um gesto simbólico, mas necessário para começar do zero. Mudamos-nos para uma pequena cidade costeira, onde ninguém conhecia a nossa história. Compramos uma casa aconchegante com vista para o mar e começamos a reconstruir nossas vidas. Miguel encontrou um emprego em uma empresa local e eu comecei a trabalhar como organizadora de exposições em uma galeria de arte da região. Nossos dias passaram a ser preenchidos por simples momentos de alegria. Caminhadas na praia ao entardecer, jantares no terraço sob as estrelas e novos amigos que nos ajudaram a recomeçar. Apesar de tudo, sabíamos que as cicatrizes do passado sempre estariam lá, lembrando-nos do que havíamos feito. Mas juntos, decidimos que o futuro era uma chance de nos tornarmos melhores, e nos agarramos a isso com toda a força que tínhamos. Mas apesar da tranquilidade que havíamos encontrado em nossa nova vida, o pensamento em Rafael nunca nos deixou completamente. No fundo, ainda nutríamos a esperança de que, com o tempo, ele pudesse nos perdoar, mesmo sabendo que isso talvez nunca acontecesse. Uma noite, enquanto Miguel e eu estávamos sentados no terraço, observando o pôr do sol tingir o céu com tons de laranja e rosa, senti uma necessidade de falar sobre o que viria a seguir. Miguel, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Passamos por tanto juntos. Sei que nosso passado sempre será uma parte de nós, mas acredito que podemos encontrar uma forma de construir algo realmente bom daqui para frente. Ele virou-se para mim, seus olhos carregados de ternura, e assentiu. Sofia, eu também acredito nisso. Quero que nosso futuro seja repleto de amor, paz e felicidade. Acho que merecemos essa segunda chance. Ele me puxou para mais perto e beijou minha testa, o gesto cheio de carinho e segurança. Sofia, você me trouxe uma nova razão para viver, e sou grato por cada dia que passo ao seu lado. Com essas palavras, senti uma onda de alívio e certeza. Construímos uma nova vida juntos, e apesar de nossos erros, estávamos determinados a criar algo bonito. Sabíamos que o passado nunca desapareceria completamente, mas ele também não precisava definir o que seríamos no futuro. Aprendemos com os erros, e isso nos tornou mais fortes, mais conscientes. Às vezes, meus pensamentos ainda se voltavam para Rafael. Esperava que ele tivesse encontrado seu próprio caminho e que, de alguma forma, pudesse encontrar a felicidade que tanto merecia. Sabia que ele provavelmente nunca nos perdoaria, mas queria acreditar que ele conseguiria seguir em frente e encontrar seu lugar no mundo. Nossa história não foi perfeita, foi cheia de falhas e escolhas difíceis. Mas, acima de tudo, ela foi nossa. Atravessamos momentos sombrios, mas conseguimos encontrar a luz, e isso nos moldou de uma forma que nunca teríamos imaginado. Sabíamos que o caminho à frente ainda traria desafios, mas estávamos prontos para enfrentá-los juntos. Sentada no terraço ao lado de Miguel, com a brisa do mar acariciando meu rosto, percebi algo importante. Apesar de tudo, nossa vida era repleta de amor, aprendizado e esperança. E no fim das contas, isso era o que mais importava. Agora que você chegou até aqui, quero saber, o que você faria no lugar deles? Deixe seu comentário e vamos discutir nos detalhes. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes e inesperadas como